Eu quero falar com você hoje sobre a consciência, a sua consciência. A consciência humana, que é uma coisa única ao ser humano. Não há nenhuma confirmação, nenhuma indicação de que outros seres tenham consciência, como o ser humano tem da sua existência, do seu futuro, do seu passado. Ele tem consciência como nenhum outro ser. Ou seja, Deus deu ao ser humano uma consciência que nos faz, aliás, os cientistas, os estudiosos da ciência, ficam perplexos para explicar exatamente esta característica do ser humano, a sua consciência. Eles não conseguem achar nada no corpo humano que possa indicar, aqui está a consciência. Não é? A consciência é algo espiritual, é algo divino que está dentro da gente, vai além da nossa matéria. Ela foi dada a nós por Deus. E a Bíblia fala sobre a consciência, aliás, fala muito sobre ela. Mas o que eu quero focar aqui, nós vamos pincelar algumas coisas que a palavra de Deus fala sobre a consciência, porém eu quero focar bastante na questão da famosa consciência limpa. Porque muitas pessoas usam esta expressão, a minha consciência está limpa, até mesmo para justificar atos errados, coisas ilícitas, injustas que elas fazem. Você pode encontrar pessoas que vão dizer que a consciência está limpa depois de terem roubado, depois de terem matado, depois de terem feito atrocidades e com a maior frieza do mundo vão dizer, a minha consciência está limpa. Então, a questão aí vem realmente no que significa limpo, não é? O que significa limpeza, porque assim como limpeza para você significa uma coisa, para mim significa outra, não é? Você entra às vezes na casa de uma pessoa e ela pensa que a casa está limpa e para você está uma imundície. Assim também é a consciência humana no que diz respeito a Deus. Nós podemos dizer com plena convicção que temos a consciência limpa, enquanto na verdade ela está imunda, ela está podre no que diz respeito aos níveis de limpeza, de pureza de Deus. Vamos ver aqui um trecho em que o Espírito Santo, usando Paulo, fala sobre a consciência. Ele diz lá em Romanos capítulo 2, a partir do versículo 14, o seguinte. Ele diz, porque quando os gentios, aqueles que não receberam a revelação de Deus, né, contrário dos judeus, quando os gentios que não têm lei, não receberam a lei de Moisés, não tomaram conhecimento das leis de Deus, quando eles fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. O que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer o seguinte, Deus revelou a sua lei ao povo de Israel, inicialmente. Lá no Monte Sinai, ele falou a Moisés, deu lá os 10 mandamentos, entre outros, e Moisés registrou aquelas leis e então educou a nação de Israel com elas. Mas esta lei não foi, até então, revelada às outras nações. Então, o não matarás, o não roubarás, o não adulterarás, etc., etc., foi ensinado ao povo judeu. Porém, o que Paulo está falando aqui é que quando o povo saía dos limites de Israel, encontravam estrangeiros, os gentios, eles encontravam também, entre os gentios, partes da lei que eles aprenderam de Moisés. Ou seja, como explicar isso? Esse povo bárbaro, esse povo gentio, esse povo pagão, também pratica que roubar é errado, também pratica que matar é errado, que adulterar é errado, ou seja, há certas leis que parecem que estão escritas no coração das pessoas. Eles não receberam as tábuas dos 10 mandamentos como nós recebemos lá no Sinai, mas parece que há certas leis que estão escritas
no coração deles, ou seja, na consciência deles. É isso que Paulo está falando aqui. Eles mesmos, sem lei, acabam naturalmente fazendo as coisas que são da lei, que é o fato. Você pode encontrar um ateu, você pode encontrar uma pessoa que não acredita no Deus da Bíblia, e você vai invariavelmente achar que essas pessoas também respeitam leis da Bíblia. Mesmo negando a Bíblia, mesmo dizendo que a Bíblia é mentira, que Deus não existe, que Jesus não é Deus, e etc, etc, eles vão se encontrar abraçando os mesmos ensinamentos de Jesus. Não é? Querem ser tratados bem, querem ser respeitados nos seus direitos, na sua propriedade, etc, etc. Ou seja, é como se Deus já colocasse uma parte da sua lei dentro do coração humano. E não há explicação para isso. Você não pode colocar isso, explicar isso, justificar isso à evolução. A evolução mostrou que para a sociedade funcionar melhor, então é assim que tem que ser tratado. Não, isso não justifica. Porque, pelo contrário, a evolução prega que é a lei do mais forte, não é a lei do mais justo, é a lei do mais forte. Então é uma contradição dizer que a evolução colocou isso em questão, porque a lei de Deus faz que o mais forte cuide do mais fraco e não elimine o mais fraco. Então tem uma contradição aí. Mas vamos lá. Continuando o texto aqui de Romanos, ele continua dizendo: os quais, estes gentios, não é? Mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Ou seja, Deus escreveu a lei nos corações das pessoas e lhes deu uma consciência para testificar, ou para acusar ou para confirmar. Então a lei está escrita no coração e a consciência é uma espécie de juiz, não é? Ó, você agiu certo, muito bem, parabéns. Ó, você agiu errado, você tem que consertar isso. E por isso, por causa da consciência pesada, quantas pessoas perdem a paz, quantas pessoas perdem a tranquilidade, ficam doentes, etc., porque a consciência não as deixa ter tranquilidade, porque fica ali acusando. Agora, é importante notar que o que garante essa consciência sadia, essa consciência sã, é enquanto ela não foi corrompida, cauterizada, porque a Bíblia fala de boa consciência, fala de consciência limpa, mas também fala de consciência corrompida. A consciência corrompida fala da consciência fraca e também fala da consciência cauterizada, ou seja, a consciência que está em um estado tão avançado de corrupção que não tem mais volta. Não tem mais volta, foi cauterizado. Ela está bloqueada e não tem mais volta. É o estágio avançado da pessoa que se corrompeu, negou a Deus, ela não quer nada com Deus, então Deus a entrega ao seu estado de corrupção para que ela mesma se condene. Então, estas pessoas com consciência corrompida, cauterizada, elas podem chegar em certo momento e dizer assim: a minha consciência não me acusa. Mas eles estão falando que a consciência não acusa porque a consciência já está cauterizada. A consciência já está corrompida. É como uma pessoa que perdeu o paladar. Lembra na época da Covid? Muitas pessoas diziam que um dos sintomas da Covid era perder o olfato, perder o paladar, etc. E a pessoa que perdeu o paladar dizer que a comida está gostosa. Não faz sentido. Ela perdeu aquela aptidão, aquela capacidade de provar a comida enquanto ela estava sob aquele vírus. Então, da mesma forma, muitas pessoas perdem a capacidade de julgar, capacidade de dizer, não, isso aqui foi errado, isso aqui foi certo. Elas se corromperam e se entregaram. Logo, a nossa consciência precisa de uma consciência maior. Para que eu possa estar realmente me julgando bem, eu não posso me julgar apenas segundo a minha consciência. Eu tenho que me julgar segundo a palavra de Deus, porque essa aí não muda.
A palavra de Deus não se corrompe, a palavra de Deus não é cauterizada, ela não falha, é Ele mesmo quem zela pela sua palavra para que ela se cumpra. Então, se você quer ter uma consciência verdadeiramente limpa, você tem que usar o detergente da palavra de Deus. Porque é somente sob a ação dela é que a nossa consciência pode passar o teste de limpeza. Do contrário, você pode estar no meio da imundície e achando que está tudo certo. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.